Amém, graças e paz. Eu queria compartilhar com vocês hoje um texto que está escrito lá no livro de Salmos, capítulo 40. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4 na parte A. Oração para livramento. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Amém? Esse salmo, no Salmo 40, um salmo de Davi, nessa declaração que Davi faz, esperei com paciência no Senhor, uma expressão hebraica, relata que é assim, esperando, esperei pelo Senhor. É um desejo intenso, junto com uma completa submissão. E essa submissão, ela é devida ao Senhor. Quando Davi diz neste salmo, eu esperei com paciência no Senhor, ele informa que o alvo da sua resignação pessoal e a sua absoluta confiança é o Senhor. E isso nos ensina que não é qualquer tipo de submissão, não é qualquer tipo de confiança ou qualquer tipo de paciência. Muitos de nós somos submissos, somos confiantes, somos pacientes, mas é preciso mais do que isso. É preciso ser submissos à vontade do Senhor. É preciso ser confiante no propósito que o Senhor tem para cada um de nós. É preciso ser paciente no poder do Senhor. E a genuína espera do Senhor, ela não é em vão. O Senhor, Ele conhece os que são seus. E Ele se relaciona de uma forma pessoal e especial com cada um de nós. Davi fala neste salmo que o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o sustentador do universo, o Senhor da história, Ele se inclinou para Ele. E Deus, sendo um Deus tão poderoso, tão majestoso, tão glorioso, e tão perfeito, ele desviou a atenção dele mesmo e se voltou a olhar para alguém incomparavelmente inferior a ele. Essa espera foi recompensada. E mesmo com uma vida não tão fácil e nem tão livre de problemas, Davi foi persistente. Ele continuou até o fim. Ele foi submetido a uma longa espera, o que nos mostra que Deus, Ele age no tempo oportuno dele e não no nosso próprio tempo. Esse tempo de espera, confiante e paciente, possui um caráter fundamental no aperfeiçoamento da fé. Nós devemos então continuar a esperar. Enquanto estamos esperando, devemos depositar toda a nossa confiança em Deus e sermos confortados na certeza de que no tempo oportuno o propósito soberano do Senhor será realizado na minha e na sua vida, e o nosso livramento virá. A espera, ela é pedagógica, ela é acompanhada da fé, da confiança, da paciência e da submissão. Todos nós estamos vivendo um grande tempo de espera. E o que o Senhor requer da gente nesse tempo, fé e confiança absoluta nele. Eu queria deixar para vocês, para a gente finalizar essa abertura, que está lá no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tudo isso que nós temos passado, todo esse tempo de pandemia, que nós possamos ser como Davi foi neste salmo, esperar esperando. E neste tempo, vamos trocar este verbo esperar pela palavra confiar, mas confiar genuinamente, confiar confiando. Não é aquela confiança desconfiando. Nós temos que depositar toda a nossa esperança, toda a nossa confiança no Senhor. Amém? Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Senhor, nós cremos que os Teus planos para nós são perfeitos. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos sustentar. Ensina-nos, Senhor, a esperar confiantes em Ti. Confiantes na certeza de que o Senhor está pelejando por cada um de nós. Por mais que todas as situações venham falar o contrário, Pai, o controle está nas Tuas mãos. Então que nesta noite, Pai, nós possamos, assim como Davi, esperar
esperar com paciência, mas esperar com confiança. Que nós possamos, Senhor, aperfeiçoar a nossa fé e depositar somente em Ti, Pai, que o controle está totalmente nas Tuas mãos. Por isso, Senhor, que nós possamos esperar confiantemente em Ti, porque nós cremos que o Senhor inclina os Teus ouvidos ao nosso clamor. Nós sabemos, Senhor, que enquanto tiver promessa do Senhor para ser cumprida na nossa vida, nós continuaremos, Senhor. E assim como Davi, continua, Senhor, nos sustentando para que a gente possa, Pai, ir até o fim, confiando. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja, povo escolhido de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para adorar o nosso Deus, entregar o nosso louvor, a nossa adoração, assim como os santos e os anjos se prostram diante de Deus para louvá-lo. Nós também, nessa noite, nós vamos louvar o nosso Deus, que é digno de tudo, digno de toda adoração, de todo louvor. Estamos aqui, Senhor, com o coração prostrado, para dizer o quanto o Senhor é digno, por isso nós te louvamos. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória, só Tu és digno de tudo, só Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, só Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória, só Tu és digno de tudo, só Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória, dia e noite.
suba-te nossa adoração. Dia e noite suba-te nossa adoração. Dia e noite suba-te. Tu és digno de tudo. Só tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Só tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluias, glória a Deus. Esse é o nosso Deus que jamais nos abandona. Esse é o nosso Deus que jamais nos deixará. A Bíblia diz que o choro ele dura uma noite apenas, mas a alegria ela vem pela manhã. Aleluias, obrigado, Senhor, por esta palavra, por esse encorajamento na nossa vida. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Eu tenho um Deus que não vai me deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta,
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. A Bíblia diz assim: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira ainda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo assim, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Você foi escolhido para adorar o Senhor. Você foi escolhido ainda sendo pecador, ainda que improvável. Deus nos escolheu. Ainda que ninguém olhasse para nós lá no mundo, olhasse com os olhos meio atravessados, mas Deus nos olhava com olhos de amor, porque você é especial, você é escolhido. Aleluias, glória a Deus. Aleluia. Cante com convicção esse cântico, porque você é especial.
somos escolhidos. Eu fui escolhido por ti, fui separado para ti. Quem sou eu? Eu não era escolha de ninguém, jamais ninguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Escolhidos, improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, 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 eu fui escolhido por ti, fui separado para ti. Quem sou eu não era escolha de ninguém, jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, 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 improvável, improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, 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 eu fui escolhido por ti. Te entregamos, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Tudo é teu, Senhor. Tudo é para ti, ó Pai. Recebe, Senhor, este louvor, essa adoração, no nome de Jesus. Amém. Aleluia! Que a doce paz de Cristo continue reinando sobre a sua vida. Louvado seja Deus por esse culto maravilhoso. Ele começou com uma abertura muito relevante, muito profunda, por parte do nosso irmão, evangelista Vandinho. Esse tempo de louvor, através dessa equipe tão ungida, tão abençoada, como Deus tem ministrado os nossos corações. E nós estamos aqui para te abençoar. Tudo que nós fazemos nessa liturgia é para abençoar o seu coração e, acima de tudo, exaltar e glorificar o nosso Deus. Hoje nós vamos abordar um tema
muito importante para a nossa vida cristã: o valor da sua fé. A palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Vamos ter uma palavra de oração. Você está aí no seu lar, no seu aconchego, mas como homem e mulher de Deus, eu sei que, guardadas as devidas proporções, você está em uma postura de reverência. Eu convido você mais uma vez a orar comigo. Pai Santo, Pai querido, Pai amoroso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, muito obrigado por essa presença maravilhosa, por esse mover glorioso. Senhor, nós estamos longe desse público, dessa igreja, mas o Espírito de Deus nos une, e eu posso ouvir irmãos glorificando, dando aleluia. Eu posso ouvir irmãos e irmãs cantando e adorando durante o louvor, orando nos momentos de oração e também agradecendo pela Tua palavra. Muito obrigado, Pai, por falar conosco. Fala mesmo, meu Deus, porque a Tua palavra é o nosso alimento. Vem ministrar os nossos corações e que essa palavra, que esse tema, Senhor, possa dar direção para o Teu povo, possa trazer, meu Pai, na vida da Tua igreja, aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos e também, Senhor, aquilo que nós queremos. Em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Todos nós já estamos familiarizados com a palavra de Deus e sabemos que a Bíblia define a fé com a seguinte expressão: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos fazer aqui as seguintes afirmações em relação à fé. Em primeiro lugar, a fé é um dom de Deus. Eu não consigo criar fé sem Deus. Eu não consigo manifestar fé sem Deus. Todos nós somos agraciados com a fé. Deus nos abençoou com a fé e Deus continua nos abençoando com a fé. Em segundo lugar, a fé é uma condição para o agir de Deus. Deus só se move em nosso favor quando nós correspondemos com fé, quando nós manifestamos a nossa fé. Por exemplo, quando oramos a Deus, o fazemos com fé, e por isso a mão de Deus se movimenta em nosso favor. Os milagres acontecem. Em terceiro lugar, a fé é uma arma de defesa do cristão. A Bíblia diz que a fé é semelhante a um escudo em uma batalha. Com ela você se defende dos dardos inflamados do maligno. E em quarto lugar, a fé é o único elemento que corresponde à graça de Deus. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós,
é dom de Deus, não vem das nossas obras, para que ninguém se glorie em si mesmo. Todo esforço do homem para ser salvo gera frustração, porque a salvação de Deus é de graça. Mas quando essa salvação vem do céu, para mim e para a sua vida, nós só a alcançamos quando correspondemos com fé. Por isso, tudo é possível ao que crê. Transformações acontecem quando você tem fé. A salvação de vidas acontece quando você manifesta fé. A fé é uma maneira de você agradar a Deus. E através da sua fé, você é galardoado pelo Senhor, presenteado pelo Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, não abra mão da sua fé. Não desista da sua fé. E entenda, a nossa fé, ela precisa ser provada. A nossa fé, ela é como um metal precioso, ela precisa passar pelo fogo. Meus irmãos e minhas irmãs, ao escrever essa carta, essa epístola, a principal intenção de Pedro é encorajar os cristãos a permanecerem firmes na fé em Cristo Jesus. Você vai ler a carta de Pedro e você vai notar. Ele traz muitos ensinamentos, ele traz ricas lições, ele fala de diversos assuntos, mas a principal intenção dele nessa carta é encorajar eu e você para permanecermos firmes na fé, louvado seja o nome do Senhor. Pedro e a igreja, nesse contexto, estão sofrendo uma dura perseguição. A carta de Pedro foi escrita entre 60 e 65 depois de Cristo. Um período em que Roma estava perseguindo a igreja. Roma estava colocando sobre a igreja um peso insuportável humanamente falando. Tudo fazia parte do plano de Deus. E Deus ali também estava provando a fé daquela igreja que tinha acabado de nascer. Daqueles irmãos e irmãs que estavam começando essa vida no Senhor e o cristianismo que chegaria até nós, louvado seja o nome do Senhor. Mas foi um tempo muito difícil. Naquela época, um imperador chamado Nero, ele de maneira muito insana ateou fogo em Roma. E ele então, depois de ter colocado fogo em Roma, depois de ter provocado um incêndio, trazido prejuízos físicos e materiais, ele culpou os cristãos. O resultado dessa difamação foi a morte de muitos crentes. Morte de crentes dilacerados por feras. Morte de crentes queimados nas fogueiras. Uma perseguição que gerou tristeza, que gerou cansaço, que gerou medo, mas que através do Espírito Santo e dos apóstolos e da palavra de Deus, o Senhor mostrou o verdadeiro sentido das provações e da provação da fé daqueles homens e mulheres. Nós não passamos pelas mesmas provações, graças a Deus. Nós não sofremos como os pioneiros sofreram, mas nós também somos provados. Nós também passamos por dificuldade e temos que entender o porquê da nossa fé ser provada. Depois que Pedro e a igreja, passando por essas dificuldades, começa a compreender o propósito de Deus, o Espírito Santo vai usando Pedro aqui nessa escrita para revelar o sentido das provações e o valor de uma fé provada. O verso 6 diz assim: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Se necessário, sejais contristados por várias provações. Quando nós somos provados é porque Deus julgou ser necessário que você passasse por essa luta, que eu passasse por essa luta.
Nós que somos provados por fazer o bem, por andar na presença do Senhor, estamos sendo provados com objetivos intencionais. Deus tem um plano e um propósito. A nossa fé, queridos irmãos e irmãs, segundo a perspectiva de Deus, é como o ouro. Para ter valor e trazer resultados, eu e você, nós sabemos que o ouro precisa ser apurado, precisa ser provado. Assim é a minha e a sua fé. Portanto, eu quero, a partir dessa introdução e desse texto que é o nosso fundamento, eu quero compartilhar com você algumas maneiras de Deus provar a nossa fé. E finalmente eu quero mostrar para você qual é a intenção de Deus e os resultados da sua fé, da minha fé, da fé da igreja ser provada. Em primeiro lugar, a nossa fé é provada através das tentações. Ah, pastor, que coisa esquisita. Se Deus intencionalmente vai provar a nossa fé, será que Ele vai permitir tentações? Sim. Na verdade, Deus não tenta ninguém. O apóstolo Tiago, ao escrever a sua carta, ele deixa isso muito claro para mim e para você. Vejamos o que está escrito em Tiago, capítulo 1, nos versos 13 a 15. A Bíblia diz: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós aprendemos através de Tiago, da palavra de Deus, que a tentação não é o pecado, mas o pecado é quando nós não resistimos à tentação. Significa que o homem mais santo que pisou na terra também foi tentado. Eu e você somos tentados, a despeito da nossa decisão de andar em santidade, porque nós somos seres humanos. Então a Bíblia está deixando claro para mim e para você que todos e todas são tentados. Nós somos tentados. Agora, qual é a sua decisão diante da tentação? Porque essa é uma oportunidade da sua fé ser provada, da sua fé ganhar valor. Eu quero compartilhar com você aqui alguns contrastes entre homens que foram tentados e caíram, e homens que foram tentados e resistiram à tentação. A Bíblia fala a respeito dos nossos pais, Adão e Eva, que foram seduzidos por Satanás e caíram na tentação. E por causa dessa queda, toda a humanidade, de todos os tempos, carrega a condenação. A Bíblia fala de Caim, que foi tentado pela inveja e assassinou seu irmão. E Deus, falando com Caim, nos dá uma clareza sobre a tentação, nesse sentido, de que todos nós somos tentados, mas não significa que todos vão cair em tentação. Nós temos uma opção e nós temos que tomar uma decisão. E aí, a Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus está falando com Caim. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus está falando para Caim e ao mesmo tempo para mim e para você. O pecado bate na sua porta todos os dias, mas cabe a você dominá-lo. Por que que o pecado bate na sua porta todos os dias? Porque você está num mundo perdido.
Você está inserido num sistema satânico e você precisa ser transformado. Por isso, a tentação é uma oportunidade da sua fé ser provada. Louvado seja o nome do Senhor. Davi foi tentado pelo desejo sexual ilícito e infelizmente caiu. José foi tentado pelo mesmo desejo, porém resistiu à tentação. Geazi foi tentado pela recompensa do milagre que Deus fez na vida de Naamã. Ele não resistiu e, por consequência, ficou leproso. Pedro foi tentado por Simão o mágico para vender a unção, mas ele não negociou a sua fé. Esaú, o irmão gêmeo de Jacó, foi tentado a trocar sua primogenitura por um prato de lentilhas e caiu no pecado de trocar a bênção espiritual pela satisfação terrena. Daniel foi tentado a se deliciar com as iguarias da Babilônia, mas a Bíblia diz que ele não abriu mão da sua integridade. E Jesus Cristo, olha o que a Bíblia diz a respeito de Jesus Cristo em relação à tentação. Em Hebreus 4,15, a Bíblia diz que como nós, em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Jesus foi tentado em tudo. Eu e você, nós não fomos e não seremos tentados em tudo, porque nós não vamos suportar. Deus não permite você passar por nenhuma tentação além das suas forças. Mas Jesus passou por todas, porque Ele é o Todo-Poderoso. Mesmo enquanto ser humano, Ele era impecável, Ele não pecou, mas Ele foi tentado. E por que Jesus foi tentado? Por que todos esses homens e mulheres, por que eu e você nós somos tentados? É uma oportunidade da nossa fé ser provada. Deus prova a minha e a sua fé, permitindo a tentação. E sabe, queridos, geralmente nós somos tentados quando estamos sozinhos. Nós precisamos lutar e nos livrar de toda a sensação de impunidade. A Bíblia fala a respeito de um homem chamado Acã, que quando Israel, depois de ter entrado na terra de Canaã, estava vencendo as cidades e venceu uma cidade quase que impenetrável, venceu essa cidade chamada Jericó através do poder de Deus. E Deus tinha dado uma ordem para o povo que depois da cidade derrotada, vencida, que ninguém pegasse nada de valor para si mesmo na cidade. E esse tal de Acã, segundo as Escrituras, isso está escrito lá em Josué capítulo 7. Ele viu a oportunidade de ficar rico e ele pegou então a prata, ele pegou o ouro e uma capa babilônica. No momento em que a sensação de impunidade tomou seu coração e ele escondeu toda essa riqueza debaixo da sua tenda. É o famoso pecado oculto. Cuidado, meu irmão e minha irmã, com a tentação. Cuidado com o pecado oculto. O pecado oculto na vida de Acã nos ensina muitas lições. Por exemplo, por causa desse pecado, porque ele ocultou o pecado, esse pecado trouxe prejuízos não só para ele, mas para a nação. Se você ler ali Josué 7, você vai perceber que por causa desse pecado oculto, o povo de Israel que vinha vencendo todas as batalhas foi derrotado, foi envergonhado na cidade de Ai. Foi um ai para Israel. Josué chorou amargamente e clamou ao Senhor, até que Deus mostrou para ele: tem maldição no arraial, alguém foi tentado e caiu, alguém me desobedeceu, alguém pecou, alguém está escondendo pecado. E quando nós somos tentados e caímos, e o pior, escondemos o pecado, nós somos dominados pela falta de paz.
E nós trazemos sobre as nossas vidas a correção de Deus, e caso não nos arrependamos, vem depois da correção a punição de Deus. Infelizmente, Acã foi punido. Por outro lado, eu creio que se Acã tivesse resistido à tentação, ele tinha sido honrado, ele tinha sido abençoado, Deus tinha sido glorificado na vida dele, mas infelizmente, a sua fé, ao ser provada através da tentação, ele não passou na prova. Quem sabe você está também sendo provado nessa área e não está passando de ano. Vamos pensar juntos? Quantos prejuízos, porque você tem, infelizmente, você tem abrido mão da sua santidade, abrido mão da sua integridade. Deus está falando com você. A sua fé pode continuar sendo provada. E você pode viver uma reviravolta. E você pode experimentar todas as honras, bênçãos, todos os resultados de uma fé que é provada. A Bíblia também nos ensina, meus irmãos e minhas irmãs, que a nossa fé é apurada através das lutas, das dificuldades, através das provações. A Bíblia fala a respeito de um homem chamado Noé. Queridos, preste atenção, Noé foi provado quando Deus mandou ele construir uma arca para se defender do dilúvio. Só que num tempo em que nem chuva caía sobre a terra. Imagine a provação, imagine a dificuldade. Ele foi provado com a zombaria de um povo que, logicamente, dizia: você está doido, Noé, nem água tem. A chuva que nós recebemos desde que nós existimos, enquanto gente, é um sereno que Deus manda do céu e rega a terra. Como que esse sereno vai se transformar num dilúvio? Para que você está construindo essa arca? Mas nessa provação Noé foi aprovado, porque ele preferiu ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Um homem que nem era carpinteiro. Imagina a provação, você que trabalha numa área, de repente um jardineiro tem que, do nada, começar a construir uma obra de carpintaria. Noé foi provado, mas foi aprovado. Abraão foi provado ao ter que levar seu filho para ser sacrificado no monte. E quando ele chega lá em cima, no meio da provação, o Senhor o abençoa, o Senhor o honra, porque a fé foi provada. E Abraão se transformou no pai da fé, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala sobre Jó, que foi provado quando perdeu bens, família e também saúde. Pensa bem, a provação, quando chega a tocar o nosso corpo, ser provado através da saúde não é fácil, mas ser provado através da perda de bens também não é fácil. Porém, não existe provação pior do que você perder a família, do que você ver a sua família vivendo realidades terríveis. A Bíblia diz que Jó foi provado e foi aprovado, porque ele não abriu mão da sua fé, louvado seja o nome do Senhor. A fé desses homens, além de trazer sobre eles incontáveis recompensas, até hoje gerações são abençoadas por causa dessa fé. Uma fé prevalecente, uma fé que ao passar pelo fogo não foi destruída, muito pelo contrário. Queridos, a nossa fé é provada através das ofensas. Preste atenção, talvez são essas as três coisas inesperadas na minha e na sua vida, que Deus intencionalmente permite, envia, para que a minha fé e a sua fé seja provada. A nossa fé é provada quando somos difamados. A nossa fé é provada quando somos traídos, quando somos contrariados, confrontados, abandonados, negados, perseguidos, maltratados. Ei, você que sofreu ofensa, saiba, Deus está provando a sua fé. Qual é a sua reação? Como você está reagindo diante daquilo que as pessoas fizeram contra você?
A Bíblia mostra que José, lá no Egito, no momento em que ele reencontra os seus irmãos, e ele lembra claramente, porque a ferida estava viva no seu coração, que a causa de todo aquele sofrimento, 13 anos de sofrimento, era a ação dos seus irmãos, uma ação ciumenta, carnal, e por isso, naquele momento, José tinha tudo para permanecer ressentido, e também tinha eles nas suas mãos para realizar a sua vingança, a sua tão desejada vingança. Mas a palavra do Senhor diz que José compreende que tudo o que ele passou era propósito de Deus. Tudo o que ele viveu, até mesmo o erro dos irmãos. As pessoas erram, mas Deus transforma a maldição em bênção. Por isso, irmãos e irmãs, a fé de José, ao ser provada, fez com que ele tivesse a oportunidade de viver essa manifestação extraordinária de Deus. Eu quero concluir com vocês. Deus deixa claro para mim e para você que a prova da nossa fé possui objetivos intencionais. E quais são eles? Número 1, maturidade espiritual. Deus não quer que você fique como um bebê na fé para sempre. O Senhor quer que você cresça, que você se torne adulto, que você se torne um homem, uma mulher espiritual. Deixe de ser criança. Que você cresça e tenha discernimento, que você cresça e tenha condições de se relacionar com Deus no íntimo, no secreto, que você cresça e tenha capacidade de suportar as duras provas que vão vir para que a sua fé continue sendo provada e aperfeiçoada. Em segundo lugar, Deus tem objetivos intencionais. Em segundo lugar, a restauração da imagem e semelhança de Deus em nós. Quando o pecado entrou no mundo, a imagem de Deus em mim e em você foi distorcida. E quando nós nos achegamos até Deus, o Senhor precisa restaurar a sua imagem e a sua semelhança em nós. Deus quer que você se pareça com Ele. Nós somos provados com lutas, dificuldades, tentações, ofensas, para sermos parecidos com Jesus. Em terceiro lugar, para que você experimente conquistas de bênçãos, mas não são as bênçãos que nós estamos acostumados. Eu estou falando de bênçãos extraordinárias, porque se nós não formos provados, se a nossa fé não for provada, qualquer bênção que chega para mim e para você é desperdiçada. A bênção não tem um fim em si mesma. Então, quando nós somos provados, amadurecemos, a imagem e semelhança de Deus vai sendo restaurada em nós, nós compreendemos que a bênção, ela não tem um fim em si mesma, ou seja, ela traz benefícios para mim, mas ela glorifica a Deus e ela beneficia outras pessoas através de mim. Quando o crente não é maduro, infelizmente, ao ser abençoado, ele se torna amaldiçoado, porque ele não consegue administrar o bem do Senhor. E em último lugar, o objetivo intencional de Deus ao provar a nossa fé é trazer sobre nós a herança incorruptível. Veja, queridos, que o texto que nós lemos, nele nós encontramos o apóstolo Pedro fazendo essa declaração. Ele diz assim: bendito Deus e Pai, e eu encerro aqui com vocês, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Sabe o que significa? É uma herança que o ladrão não rouba, que a traça não corrói. É uma herança indescritível, é algo inalcançável pela capacidade humana, pela lógica humana.
é uma bênção extraordinária, é uma bênção eterna, que está reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Eu quero orar por você. Pai, fortalece esse irmão e essa irmã. Assim como a igreja foi provada em todos os tempos, nós estamos sendo provados nesse período. E nós precisamos compreender o objetivo intencional dessa provação. Nós precisamos discernir o porquê das tentações, o porquê das ofensas, o porquê das perseguições, o porquê das doenças, o porquê das lutas, o porquê das provas. E assim, Pai, tendo essa compreensão, que esse homem permaneça firme, que ele não abra mão da sua fé, da sua salvação, que ele possa contemplar, meu Pai, os benefícios, que ele possa compreender, ó Deus, que vale a pena passar por tudo isso, porque o Senhor tem recompensa. Pai, eu abençoo essa igreja em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, uma igreja fortalecida, uma igreja provada e aprovada, para que o nome do Senhor através dela seja sempre glorificado. Pai, eu abençoo todos aqueles que estão sofrendo, eu abençoo e oro por aqueles que estão se sentindo cansados, sobrecarregados diante das provas, das perseguições, e eu oro por aqueles que, Pai, não resistiram à tentação, e que diante dessa palavra de graça, possam se arrepender e também voltarem ao caminho, Senhor, do aperfeiçoamento. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, crianças, graça e paz. Tudo bem com vocês? Espero que sim. A tia Gi está com muitas saudades. Estou passando aqui nesta noite para contar uma historinha para vocês. A Ana Júlia e a Amanda vão contar uma história hoje para vocês. Beijos, amo vocês, fiquem com Deus, cuidem de casa, cuidem do papai, da mamãe, dos irmãozinhos, orem a Deus. Não se esqueçam de ter todos os dias esse momento com Deus. Deus abençoe vocês, crianças. Um beijo no coração de todas. E aí, crianças, graça e paz. Boa noite, como vocês estão? Meu nome é Ana Júlia. E meu nome é Amanda. E hoje a gente está aqui para contar a história da garotinha Miriam. Vamos à história. Existia uma garotinha que ganhou um irmãozinho, bebê, mas naquela época o faraó que mandava em tudo, mandou matar todos os bebezinhos hebreus, meninos que nasceram. Então a sua mãe e ninguém na família do bebezinho queria que ele morresse. Tiveram uma grande ideia de pôr ele num cestinho, levá-lo ao rio Nilo, e a mãe de Miriam pediu para a menina que ela acompanhasse a trajetória do seu irmãozinho, que ela a obedeceu, acompanhou todo o caminho do cestinho. E depois de um tempo, esse bebezinho com o seu cestinho chegou até a princesa, a filha de Faraó, que pegou ele e deu o nome de Moisés. Porém, ela pensou, eu preciso de ajuda para cuidar deste bebê. Então, foi aí que a Miriam teve uma brilhante ideia de chamar a sua própria mamãe para ajudar. Assim, aprendemos nessa história que Miriam foi uma serva de Deus, ajudou seu irmãozinho desde quando era criança, e ele também continuou usando ela quando ela era adulta.
Deus abençoou a vida da Julian e também pode abençoar a sua. Faça isso ajudando o seu papai, a sua mamãe e ajudando todos que estão ao seu redor. E agora eu vou fazer uma oração para as crianças. Senhor meu Deus, amado Pai, te agradecemos por estar aqui, Papai do Céu, e por tudo que o Senhor nos deu. Abençoe todas as crianças que estão lá em suas casinhas e, Senhor, que elas continuem servindo ao Senhor, obedecendo o papai, a mamãe, o irmão, o vovô, a vovó, tio, titia e todos, Senhor. Proteja todos nós, os papais também e toda a família. Livra a gente de todo mal. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Tchau. E lembrem-se, continue servindo a Deus. Beijos e boa noite. Aleluia! Nós estamos finalizando o nosso culto ao Senhor e eu creio que você foi muitíssimamente abençoado e durante toda a semana você não vai se esquecer, diante das provações, de possíveis tentações e quaisquer outras circunstâncias adversas e até mesmo essa realidade que o mundo está enfrentando, você vai se lembrar, Deus está me dando a oportunidade de amadurecer e de também ser aperfeiçoado. Deus está me dando a oportunidade de crescer e também de alcançar as bênçãos extraordinárias que Ele tem para mim. Meu irmão e minha irmã, que você tenha uma semana de vitória. Recebe aí a bênção do Senhor, que o grande amor de Deus, que a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo continue sobre a tua vida, hoje e para todo sempre. Amém.